Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Hoje eu vou estar aqui passando aqui para vocês, né, o estudo dessa semana. Nós vamos estar lá no Salmo 125. Né? Você pode estar abrindo aí. Nós vamos continuar com esses, né, conversando sobre esse salmo chamado Salmo de Romagem ou dos Degraus, que vai do 120 até o 134. Um salmo que era cantado, né? Eram uns cânticos do povo que ia na direção de Jerusalém. Salmos que motivavam o povo a não ficar com medo, a não temer frente aos possíveis ataques de inimigos ou alguma situação do clima. E nós vamos estar lendo aí o Salmo 125. Eu tive aqui buscando em alguns títulos de algumas versões. É interessante que ele fala assim: desse Salmo 125 mesmo, deixa eu até botar aqui, junto com os irmãos, o título na editora Vida Nova está assim: A Segurança dos que Confiam no Senhor. Na Almeida, tá, Fé Inabalável. Na outra também, Almeida, sem ser a revista atualizada, aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. E a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia católica diz: Deus protege os seus. Né? É interessante. Vamos ler para eu fazer falar sobre algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração para estudo dessa semana. O texto diz assim, vou pegar aqui a minha Bíblia: Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da iniquidade não repousará sobre a sorte do justo, para que os justos não estendam a mão para cometer iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas os que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Eu vejo aqui, é muito interessante que ele faz essa comparação com esse relevo, né? Primeiro, a igreja do Senhor, os que têm uma fé inabalável, ele faz uma comparação com o Monte Sião. O monte fica numa posição estratégica, cercada, e está ali há muito tempo. Ele realmente não sofre nenhum tipo de abalo, está lá. E o outro é que o Senhor protege o seu povo. Como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. E uma outra situação também é o cetro, né? Cetro da impiedade, né? Tá aqui. Cetro é uma situação de poder. É um cetro, né? Os reis usavam muito, né? De autoridade. E eu fico analisando essas questões, como que a gente tem enfrentado hoje, né? Nós temos enfrentado hoje algumas questões que envolvem aí mídia, governos. O ministro fala uma coisa, o presidente fala outra e tal. Aí vem um remédio, aí vem a imprensa fala das estatísticas do coronavírus. Aí você vai ver as estatísticas lá, são lá, mortes e mais tantos contaminados. Mas os que estão curados, ninguém sabe. Né? Quantos estão sendo curados, a gente não sabe. Então, você vê aí que os poderosos, às vezes, as pessoas para se manterem no poder, para trazer caos, para buscarem ficar em seus redutos de segurança, eles trazem algumas mensagens ruins para nós, que tentam trazer com que a gente para que nós não tenhamos confiança na palavra de Deus, no que Ele diz aqui. E o Salmo 125, ele diz aí duas verdades, e mais a do cetro, né? Que o que servem ao Senhor, o que temem ao Senhor, há uma condição. Está aqui, aqueles que confiam. Há necessidade de confiar. Ele não vai se abalar, né?
vai ter convicção que o Senhor protege, que o Senhor provê, vai ter confiança que o Senhor está à sua direita, que você não vai precisar ter medo, que o Senhor cuida de você como a menina dos olhos, que o Senhor, 10.000 cairão ao seu lado direito, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, que mesmo que você mesmo passando por aflições, o Senhor te livra de todas as aflições. São muitas promessas que tem. Salmo 91 diz isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha, mais uma vez condicionante, uma condição, porque aquele então não são todos. Existe um número de pessoas, cristãos, que estão morando na habitação do Altíssimo, mas aqueles que ainda não estão morando ali, não estão conseguindo chegar nesse esconderijo que ele revela quem ele quer, porque é um esconderijo. Os que têm mais fé, puxa pelos que estão mais fracos na fé. E assim nós vamos caminhando como igreja. Assim nós vamos caminhando como igreja. E é interessante que quando se fala, novamente eu estou voltando aqui para esse cetro, essas informações loucas que aparecem, né? Essas informações loucas. Você vê que isso aí vem ao longo dos anos. Se você colocar na década, um jornal da década de 80, você vai ver que tem muitas questões que vão tentar contradizer o que tem aqui na palavra, né? Vão tentar contradizer. Você tem, olha, você teve tiroteio ontem, não vai para a célula hoje. É perigoso, né? E você, com essas impressões, você acaba ficando desequilibrado na sua fé, você perde um pouco o chão. Olha só, eu tirei aqui, ó, 2016, tem aqui, não sei se deve estar indo distorcido aí, né, por causa da imagem, está aqui, ó, Rio de Janeiro registra mais de 5.000 homicídios em 2016, aí 2017 está aqui, isso tirei na internet. O Brasil teve 65,6 mil assassinatos em 2017. Número maior que o divulgado pelas autoridades de segurança. E a manchete do Globo. Está aqui. Está aqui a manchete do Globo. O Brasil supera a marca dos 62 mil homicídios por ano. E esse ano nós temos aí, ó, que ninguém sabe. Ah, não, você sabe. Coronavírus. Covid-19. Temos aí mensagens, informações, é uma loucura para tirar a sua fé. Aí a gente vem aqui para o Salmo 125. E o que o Salmo 125 diz? Que nós temos que ter uma fé inabalável. Que o Senhor cuida da sua igreja, que Ele cerca a igreja. E nada vai faltar para mim nem para você. Oh, Deus da glória. É interessante que eu vou falar para você uma coisa. Eu estou separando aqui. E a pessoa que tem fé no Senhor, essa fé inabalável, ela pega e se apropria da palavra. E aqui nós temos aqui o Salmo 112. Olha para o Salmo 112. Eu tirei aqui alguns textos do Salmo 112. Diz assim, olha o Salmo. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Olha, o justo jamais será abalado. Não tem uma referência com o Salmo 125? Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. O ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo do ímpio se frustrará. Eu creio que muitas dessas mensagens vão ser frustradas porque nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E não só essas mensagens do jornal, as mensagens de fake news. Muitas mensagens ruins que a gente tem que tirar. Não ficar escutando, né? Se escuta, busca a leitura da palavra, busca a oração, busca o jejum, conversa com alguém. Se a tua fé está abalada ou se a tua fé está forte, eu tenho 4 notícias para te falar. Se tua fé, primeira, se a tua fé está forte, você está firme no Senhor, liga para alguém, fortalece a fé de alguém. É importante. Agora, além disso, evangeliza. Evangeliza como? A pessoa na minha família não crê. Evangeliza com atitudes. Não precisa você ficar falando, que às vezes você vai ficar se tornando chato e as pessoas vão querer ficar longe de você.
Deixa as pessoas verem que você está orando. Deixa as pessoas notarem que você está lendo a palavra. Você está lendo a palavra, que essa palavra está virando prazer na sua vida. E quando ela virar prazer, você sabe o que acontece, né? Está no Salmo número 1. Né? Aquele que tenha prazer na lei do Senhor será como árvore plantada, ribeiro por perto e tal. E dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Deixa as pessoas verem você fazer isso. Deixa as pessoas, olha, eu estou em jejum, seus familiares, né? Então, liga para alguém e evangelize, não percam essa oportunidade. Agora, os que estão fracos na fé, primeiro, peça ajuda. Ora a Deus para saber quem você vai pedir ajuda. Né? Você pode pedir ajuda para o irmão da célula, para o líder de célula, para o supervisor, coordenador, para quem Deus colocar no seu coração. Tá bom? Para você chegar e falar, eu estou fraco. Né? Você se apresentar, entre aspas, né? Nu. A pessoa vê a sua fragilidade e poder orar com você, chorar contigo. E não ficar esfregando a palavra logos. Isso não é legal. O bom é quando a pessoa pega a palavra, transforma ela em emoções boas da parte do Senhor e se compadece contigo e ora contigo e levanta a sua fé. E outra coisa que eu quero falar também para você que pode estar passando por dificuldade na sua fé, traga à memória aquilo que te dá esperança. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, vê alguns homens que passaram por dificuldade. O próprio povo de Deus lá no deserto deixaram de crer. Em Juízes, várias vezes, tiveram um declínio na fé. Elias desceu fogo do céu, daqui a pouco ficou correndo a mulher de Jezabel, saiu correndo para dentro de uma caverna. E o medo dele era tanto, e a situação de angústia, frustração, talvez depressão, que ele tinha uma visão deturpada daquilo que estava em volta dele. Quando o Senhor foi falar com ele, ele falou o quê? Olha, mataram os seus profetas. Só sobrou eu. E estão tentando tirar minha vida. E Deus foi interessante, que Deus chegou para ele, oh meu Deus do céu, coitadinho de você. Jezabel não vai fazer dói em você não, nem. Deus não fez isso não. Deus não fez isso. Deus falou para ele, vai trabalhar. Sai, vai trabalhar. Vai ungir fulano na Síria, vai ungir o outro lá e coloca ele, unge Eliseu no seu lugar. Botou ele para trabalhar. Olha, a visão de Elias estava deturpada e Deus ainda fala para ele assim, ainda vou te lembrar uma coisa. 7.000 não dobraram o joelho para Baal. 7.000 não dobraram o joelho. Davi também foi para uma caverna. Ele foi se esconder de Saul? Não. Davi foi ali parar o que ele estava fazendo. Ele estava muito agitado, sendo ungido como rei. Não chegava ao trono. Não queria fazer nenhum mal contra o rei que ele amava. Era ungido do Senhor. E não sabia o que fazer até que ele parou tudo que ele tinha que fazer e foi para uma caverna para escutar. E ali, naquela caverna, Deus começou a falar com ele e o conduziu até o trono. Então, às vezes é necessário parar tudo, né? Então, olha um exemplo bom para a gente pegar, como trazer à memória, né? A própria igreja primitiva, que o Espírito Santo foi derramado, andavam numa perfeita unidade, comunhão, dividiu o pão, sabe? Sofreu perseguições. Nós estamos aí sofrendo essa perseguição do coronavírus. Oh, meu Deus! Mas é interessante que, se você olhar em Atos 44, 26, 31, eles falam assim, em oração, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Ponte Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora sim, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Em cima daquela perseguição, em cima daquilo que estava tudo acontecendo ali, eles podiam ter pedido, Senhor, faz cessar isso. Não, eles pedem o contrário, me dá intrepidez porque eu vou partir para cima.
Mas enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver levantando a voz para falar, me permite falar do Senhor. Olha a oração deles. Enquanto isso, milagres e curas vão a fazer através do nome do seu servo Jesus. Mas mais interessante ainda que a gente pode trazer à memória, que em cima desse tumulto todo da morte de Jesus, do que eles tramaram, interessante que foi tudo pré-determinado pelo Senhor. Então quero já mandar uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que está assistindo esse vídeo. Está tudo pré-determinado. O Senhor sabia que você estaria nesse dia, nessa hora, que você estaria passando por esses problemas juntamente comigo e que nós poderíamos fazer a diferença como sal e luz nessa terra. Olha que delícia! Primeiro, dentro da nossa casa, a igreja dentro do nosso lar. Essa é a primeira igreja, dentro da nossa própria família, abençoando a vida de um do outro, fortalecendo a fé um do outro. E se tiver problema, dificuldades com a sua fé ficar estremecida, peça socorro, porque o Senhor, Ele sabia que você estaria aqui, Ele conta comigo, Ele conta contigo, porque nós temos uma igreja que não pode ser abalada, e o Senhor nos cerca, nos ajuda, e vai fazer com que cada um de nós passemos por isso. Traz à memória o que o apóstolo Paulo fez com essa igreja. Essa igreja começou a sofrer influências, né, dos judeus, e Paulo pega e fala assim: olha, gente, vocês, quando vocês se reunirem, vocês não têm que discernir o corpo de Cristo, né? Vocês têm que discernir, vocês têm que ser uma unidade, não pode ser desse jeito. Aí ele fala assim, olha, ele fala para crente, tá? Ele não está falando para não crente, não está discernindo, não é isso não. Ele não está discernindo as pessoas que já estavam participando, já estavam celebrando a ceia do Senhor. Por isso que muitos de vocês estão enfermos e por isso que muitos de vocês, inclusive, dormem. Né? Dormem, não estão conseguindo entender a palavra, não estão conseguindo entender as coisas direito. Né? Ele está falando isso e ele vai e prepara, começa a doutrinar a igreja. Ele chega em Éfesos, no livro de Efésios, capítulo 4, de 26 a 13, ele fala, vocês têm que exercer o ministério quíntuplo. Né? Ele diz assim, ó, por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem deu? Jesus. O que significa que ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou. Quem designou? Jesus. Uns para apóstolos, um para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ele fala, quando vocês se reunirem, vê se você tem o conjunto da ópera. O conjunto da ópera tem essas características. Né? Se realmente tem apóstolo no meio de vocês, se tem profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque se você tiver num determinado lugar, numa igreja, constituindo uma casa, numa célula, somente um desses perfis, as coisas não vão andar bem. Até andam pela misericórdia do Senhor. Mas é importante isso, porque essa unidade desses ministérios aqui que foi entregue, com os dons que estão escritos em 1 Coríntios 12, ninguém para a igreja do Senhor. Ninguém para. Ninguém vai parar. Ninguém vai. E finalmente eu quero trazer à memória a igreja que está lá em Apocalipse. Queria que você prestasse atenção. Que a igreja que simboliza o corpo de João Batista, ele na ilha de Patmos. Hoje em dia, ele estava preso numa ilha. Não podia sair. Hoje, nós estamos dentro das nossas casas. Nós estamos, às vezes, com a nossa visão deturpada, igual Elias, por causa de algum tipo de medo, por causa de muitas informações distorcidas. Ele não podia se locomover, como ele já tinha muita idade, se locomovia de forma muito lenta. Então eu faço essa comparação também com a igreja que está hoje dentro das casas, com essa igreja que está com pouca visão, andando de forma lenta e cercada dentro das suas casas. Mas foi esse João que teve a visão,
a revelação da glória de Deus. Então, meu irmão, se você está dentro de casa, busque o Senhor. Busque o Senhor. Leia a palavra. Medite nessa palavra. Jejue e ore. Que, olha, é momento muito importante que nós estamos vivendo. Não veja essa tragédia como atiraram, não. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe, Ele queria você nesse momento. E Ele quer revelar para cada um de nós coisas como Ele revelou para João. Olha o que João viu, ó, revelação de Jesus Cristo. Está lá no capítulo 1. Ele fala assim, ó, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Imagine isso no teu quarto. Imagine isso acontecer contigo. Oh, glória! Aí ele fala assim, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre eles o candelabro é alguém. Ele vê alguém, meu. João vê alguém, semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze, o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Mais à frente ele diz, não tenha medo, igreja. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, irmã. Não tenha medo. A igreja do Senhor é inabalável, nós não dependemos de nada, a parede não nos para, nada nos para, a voz do Senhor não está presa, como Paulo disse para o Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus, o Evangelho não está preso. Ele diz assim, ó, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. E tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto os presentes como as que hão de vir. Irmão, nós vivemos essa igreja no momento, nós vamos ter muitas revelações. Busca a presença do Senhor. Se você estiver fraco na fé, liga para um irmãozinho. Se você estiver forte na fé, motiva o outro. Que Deus nos abençoe, que muita coisa o Senhor vai fazer nesse momento que nós estamos passando. Deus vai revelar a palavra dEle, que é para nós e para os nossos filhos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Tenha uma semana de bênção, irmão, de revelações da parte do Senhor.